Bíblia, para a gente iniciar, nós vamos partir do capítulo 26 do Salmo, verso 8. Amém? Capítulo 26, verso 8. Essa é antiga, hein, Lucas? Ensina-me os teus caminhos, ensina-nos, Senhor, em ti confio, o meu coração quer te amar mais e mais, viver com tuas mãos sobre mim, dia após dia. Aleluia. Ensina-me. Diz assim a palavra do Senhor: eu amo, Senhor, a habitação da tua casa e o lugar onde tua glória assiste. Eu amo a tua habitação, Senhor, e o lugar da sua glória. Quantos acreditam na palavra de Deus aqui? Convido você nesse momento a prestar sua maior atenção, a se dedicar a esse momento da palavra de Deus. Afinal de contas, tantas coisas vêm para roubar nossa atenção, né? E diante de um tempo tão difícil, tantas coisas que disputam a nossa mente. Nós somos a geração da internet, somos a geração da correria, das metas, somos a geração da ocupação, do cansaço. É muito desafiador você dedicar 1 hora para ouvir a palavra de Deus. Mas essa 1 hora que você está se dedicando agora também é adoração, é um culto a Deus, amém? Então, sua dedicação agora, sua atenção será importantíssimo para você e eu sermos abençoados pela palavra de Deus. Alguns meses atrás eu fui numa conferência lá em Bragança Paulista, na igreja Família Dizescope, do pastor Douglas Gonçalves, e a conferência ela foi das 10 da manhã até as 11 da noite, eu e o Vinícius, e o tema da conferência foi tratado sobre a presença de Deus. Entre as coisas que eu ouvi lá que foram importantes, quero destacar algo aqui no início desse sermão, sobre o que o pastor Marcos Brunet, ele é ministro de louvor e ele é pastor, e ele mora na Argentina há mais de 20 anos, ele é brasileiro, mas mora na Argentina há mais de 20 anos, e ele faz parte de um grupo de ministros, de pastores, de igrejas que estão espalhados pela América Latina. A América Latina é o conjunto da América do Sul com a América Central, é um grupo de países, México, Costa Rica, e tem aqui a América do Sul, Chile, El Salvador, Guatemala, Uruguai, Argentina, e eles fazem parte de um grupo de ministérios, e o Marcos Brunet faz parte desse grupo. E algo que ele disse ali que me chamou a atenção, ele falou que Deus está levantando na América Latina, em toda a América Central, América do Sul, Deus está levantando um grupo de pessoas que estão estudando sobre a presença de Deus. Isso me chamou muito a atenção. Nós precisamos também estudar sobre a presença de Deus. Por quê? Para se ter a presença de Deus, é preciso entender o que é a presença de Deus. Do que estamos falando? Então, eu acredito que seja importante também para nós nos aprofundarmos sempre, cavar, sabe? Se aprofundar, se especializar no tema, se especializar no assunto. Talvez você não tenha dimensão do que nós estamos falando aqui. Nós estamos tratando toda quinta-feira sobre uma obra gigantesca. Eu e você fazemos parte de uma obra gigantesca no qual Deus está fazendo, não somente aqui, mas em diversos lugares, em nações e tribos e línguas e lugares mais remotos. Deus está chamando pessoas, Deus está convidando, convocando os pedreiros, os trabalhadores,
trabalhadores, os que irão cooperar com o maior empreendimento de todos os tempos, que é construirmos o lugar para a habitação de Deus. Talvez você não tenha ideia do que estamos tratando aqui. Nós fazemos parte, aleluia, eu quero profetizar isso. Nós fazemos parte da geração que vai hospedar a presença de Deus. A nossa geração, nós fazemos parte da geração que vai experimentar o maior avivamento de todos os tempos que a terra já presenciou antes do glorioso dia do Senhor. Nós somos a geração que iremos experimentar, iremos vivenciar o maior avivamento que a terra já viu. Por isso, vai além de apenas programações de culto, vai além apenas de uma organização religiosa, vai além de apenas uma igreja periférica na região da Zona Leste de São Paulo. O que estamos falando é de um grande empreendimento, o que estamos falando é do maior acontecimento da história, o que estamos falando é de uma grande construção, o que estamos tratando aqui é sobre algo profundo, é sobre algo sublime, é sobre um grande avivamento, um grande derramar do Espírito Santo nos últimos dias, antes do glorioso dia do Senhor. Nós estamos aqui dentro e fazemos parte desse propósito eterno de Deus. Nós fazemos parte dessa construção, desse empreendimento, desse projeto. E é por essa razão que estamos refletindo aqui sobre esse tema, construindo um lugar para a presença, que já passou de um tema, já é a nossa causa. Já estamos tratando como uma causa da nossa vida. E eu quero crer que está se tornando também a nossa visão. Eu quero crer que esse assunto irá se tornar a nossa visão e nós lutaremos. E isso será o nosso DNA, a razão da nossa vida. O porquê, o para quê realizamos tudo que realizamos na nossa vida. Seja como igreja local, seja como comunidade, seja no pessoal, seja como discípulo de Jesus. Quantos estão ouvindo aqui essa palavra? Eu quero crer nisso. Eu quero crer que esse assunto vai fazer parte da nossa vida. Uma coisa só buscarei. Nós vamos entender isso e nós vamos compreender porque Davi declarou isso no Salmo 27, verso 4. Uma coisa só pedirei, uma coisa só buscarei, que eu possa estar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E quando nós olhamos para Davi, Davi fez essa declaração e estamos falando de um guerreiro, estamos falando de um chefe de estado, estamos falando de um homem que tinha muita ocupação e era muito compromissado. Perceba aqui, não é qualquer desocupado que está falando, não, eu só quero a presença. O que estamos tratando aqui é de um homem que era guerreiro, um homem que era rei de Israel, um homem que tinha grandes responsabilidades no reino em Israel, um homem que era chefe de estado, um homem que era ocupado, mas ele fez uma declaração, ele entendeu, ele compreendeu o propósito da sua vida, e ele disse, uma coisa só eu pedirei e buscarei. Quantos aqui já entenderam isso? Eu quero crer que muitos aqui já estão conseguindo compreender e entender, aleluia, que o que você precisa é da presença de Deus. Existe uma frase que eu sempre estou declarando aqui, não é minha essa frase, mas eu passei a tomar essa frase para a minha vida. A presença de Deus, ela é o sentido da vida, e a presença de Deus é o anseio mais profundo do coração do homem. Eu quero crer que você já está aqui sendo ministrado por algum tempo e você já tem esse discernimento, esse entendimento. Eu quero crer que eu estou pregando para pessoas aqui que já compreenderam isso, que o que vai satisfazer a sua vida é a presença de Deus. Aleluia.
O Salmo 19, verso 8 diz: os preceitos do Senhor são retos, e isso alegra o coração, e o mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Eu quero crer que quanto mais você entender e for ministrado, o seu coração se encherá de alegria, por compreender qual é o desígnio, qual é o propósito de Deus, e isso vai iluminar o seu olhar, e você vai olhar a vida a partir dessa perspectiva. A Bíblia vai falar sobre grupos, 2 grupos de pessoas nos últimos dias. Daniel vai dizer, Daniel 12:10, muitos se purificarão e se embranquecerão e serão refinados, mas muitos agirão com impiedade. Daniel está falando sobre 2 grupos, os que vão viver a sua vida baseada em uma coisa só: pedirei e buscarei. Os que compreenderam a presença, por isso eles vão viver em purificação, mas muitos vão viver em piedade. E Daniel diz: muitos não vão entender nada, mas os sábios, Daniel 12:10, os sábios entenderão. Eu quero crer que eu estou pregando para sábios aqui. Aleluia. Paulo também fala isso em Efésios 5 sobre sobriedade. Paulo fala sobre os que vivem embriagados e os que vivem em sobriedade, sobre 2 grupos de pessoas. Paulo diz sobre os filhos das trevas, sobre os filhos da luz. Paulo fala sobre a vinda do Senhor, segundo 1 Tessalonicenses 5, e ele fala que para os filhos da luz, a vinda do Senhor não vai ser como um ladrão, será como um ladrão para os filhos das trevas, para aqueles que não entenderam nada, para aqueles que não estão discernindo as épocas e os tempos. Mas eu quero crer que você está sóbrio, eu quero profetizar isso: você está sóbrio, você não vai ser embriagado pelo espírito dessa época, você não vai ser iludido pelas artimanhas dos últimos dias. Não, você está vivendo e você está baseando a sua vida no propósito para o qual você nasceu. Aleluia. Você é filho da luz. Pode profetizar para alguém que está do seu lado aí: você é filho da luz. Primeira Crônicas 12:32 fala sobre os filhos de Issacar, uma tribo em Israel chamada Issacar. E esse verso diz que os filhos de Issacar, eles eram conhecedores dos tempos. Entre os filhos de Issacar haviam chefes que eles eram conhecedores dos tempos, que eles tinham como dom discernir os tempos. Eles sabiam o que Israel devia fazer. Aleluia. Deus está levantando nesses dias uma geração que vai discernir os tempos, que está discernindo as épocas, que sabe olhar e sabe compreender o que está acontecendo ao nosso redor. Existe um dom do Espírito Santo. Se você ler 1 Coríntios 12 e 1 Coríntios 14, vai falar sobre os dons do Espírito Santo. Existe ali uma lista, pelo menos 9 dons. Romanos também fala de dons do Espírito. E entre esses dons do Espírito, Paulo fala que o maior dom é o dom de profetizar. E profetizar não é ficar entregando recado. Profetizar não é dom de revelação. Dom de revelação, quando a pessoa tem um dom de revelação, uma palavra de revelação e de conhecimento sobre algo pessoal de alguém, e essa pessoa vai e entrega para essa pessoa essa revelação ou essa palavra de conhecimento, sabe? Algo que está acontecendo na sua vida que só você sabe, e de repente Deus usa um vaso, uma vasilha, Deus usa uma mula, Deus usa alguém, e essa pessoa chega em você e diz: olha, Deus manda te dizer isso, Ele está passando por isso. Alguém já viveu essa experiência aqui? Levanta a mão, quem já viveu? Eu já vivi. É muito bom isso, mas também é assustador, né? Chegar do nada, somente quando aquelas irmãs que tem um cabelo assim, que deixa o cabelo para trás e vem marchando assim na sua direção, fala: meu Deus do céu, dá até medo. O que vem por aí, Jesus?
Esse não é o dom de profetizar. O dom de profetizar é a capacidade de nós comunicarmos o coração de Deus. Esse é o dom de profecia. E é esse dom que Paulo diz que é o maior de todos. Comunicar o coração de Deus. E nós fazemos isso através da mensagem. O pregador, ele faz isso através da pregação. Nós podemos fazer isso através de uma dança, você pode profetizar através da música, você pode profetizar através da arte. É todas as formas de linguagem onde você pode comunicar o coração de Deus. Amém? Esse é o dom de profetizar. É o maior deles que Paulo diz. Mas existe também na lista um dom que é chamado dom de discernimento. E esse é algo que nós precisamos buscar nesses dias. Discernir. Dom de discernimento é a capacidade de você discernir se é de Deus, se não é de Deus. É a capacidade de você olhar e você estar em um lugar e você perceber, esse ambiente é de Deus, esse ambiente é confusão, é espírito do engano, é doutrina de demônios. Você pode estar até num ambiente cheio de pessoas, está ali uma multidão de pessoas, todo mundo está gritando, todo mundo está celebrando, barulho, música, mas aquele que tem um dom de discernimento, ele sabe que aquilo que está sendo pregado ali, ou aquilo que está sendo falado, é voz profética, é o espírito da profecia, é a palavra revelada. Ele sabe quando aquilo que está sendo pregado é doutrina de homens ou é doutrina de Deus. Você e eu precisamos buscar o dom do discernimento, para entender realmente se é de Deus, para entender se realmente Deus está no negócio. Quantos querem receber esse dom de discernimento? Irmão, quem quer ser enganado aqui? Ninguém quer ser enganado. Você quer comprar um produto, né, Davidson? Você quer comprar um produto e o vendedor vem. Tem muitos vendedores aqui natos, nasceram para vender. Eu não nasci para vender, irmãos. Eu fui vender uns negócios da minha esposa. Eu fui vender uns negócios que ela tinha na loja aqui. Como chama aquilo lá? Os modelos, sabe aqueles modelos? Manequim. Fui vender. Não, a menina me ofereceu 50 centavos cada um. Eu falei, toma aí, pode levar. Então eu não nasci, mas tem gente que nasceu para vender. Ninguém quer ser enganado. Você quer comprar algo e você quer que aquele produto venha satisfazer realmente aquilo que foi falado sobre o produto. Ninguém quer ser enganado. E realmente, na fé, ninguém quer ser enganado. Onde já se viu, você está lá, está ouvindo alguém, ou você está ouvindo uma palavra, ou alguém chega para entregar algo para você, e é puro engano, fake news. Quem inventou a fake news foi o diabo, irmão. Então nós precisamos de discernimento, nós precisamos ter compreensão, nós precisamos entender o que está acontecendo ao nosso redor. Nós precisamos entender nossos dias. Nós precisamos ser como a tribo de Issacar. Nós precisamos ser aqueles que vão discernir os tempos. Você vai olhar para uma dificuldade na sua vida e você já entendeu que aquilo que está acontecendo é o diabo se levantando contra a sua vida, porque ele quer tirar você do propósito. E você entende que as circunstâncias que você está passando, muitas delas, muitas vezes vêm não só para tentar te afastar, mas muitas delas vêm justamente para te empurrar para Deus. Você entende que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você tem promessa, você não fica desesperado, você não age pelo coração. Entenda o que está acontecendo na sua vida. Deus está falando com alguém aqui hoje. Eu ouvi algo de alguém ontem, eu falei, meu Deus do céu, eu gosto de animais. Quem gosta de animais aqui? Eu gosto de animais, mas uma pessoa falou para mim, eu gosto dos animais assim, não gosto muito pertinho de mim, entendeu? Mas eu gosto, eu tenho um cachorro, eu tenho uma maritaca. Quando eu desço da escada, toda vez que eu desço da escada, a bicha vem voando, como se fosse um anjo, para me pegar. Mateus não pode vir no meu colo, que ela avança. Gosta de mim a maritaca, meu. Mas alguém disse algo ontem, eu falei, meu Deus do céu. Alguém chegou a falar que os gatos são animais místicos.
e que os gatos, eles, quando estão fazendo as suas limpezas à noite, e a pessoa falou, eu gosto muito de gato, eu durmo com os meus gatos, e essa pessoa disse, eu durmo com os meus gatos porque os gatos são animais místicos e eles estão purificando o ambiente. Eles ficam purificando o ambiente. Respeito. Nós devemos respeitar, sim. Mas, irmãos, cada coisa que o povo está acreditando aí, que eu fico pensando, meu Deus do céu, acreditar em animais místicos, é só para você ter ideia. Tem gente que está acreditando, meu Deus, eu vou falar isso aqui. Tem gente que acredita em um ex-presidiário, meu Deus do céu. Acabou, não vou falar mais nada não. Chega. E eu quero, nesta noite, para que você entenda, compreenda e tenha mais discernimento sobre a presença de Deus, eu quero falar sobre 7 verdades que nós precisamos saber sobre a presença de Deus. 7 verdades que nós precisamos saber sobre a presença de Deus. Nós precisamos estudar sobre a presença de Deus. Se queremos a presença de Deus, precisamos entender mais sobre a presença de Deus. E a primeira verdade que eu quero deixar para você aqui, que é muito importante para nós precisamos entender que a presença de Deus, irmãos, ela é transcendente, ela é imanente. Eu vou te explicar isso aqui. Se você não compreender isso, vai fazer uma confusão na sua vida. Abra comigo Josué capítulo 2, verso 11. Olha o que a Bíblia diz. Isso aqui vai te dar mais discernimento, mais entendimento sobre a presença de Deus. Vai abrir os seus olhos. A Bíblia diz em Josué capítulo 2, verso 11, quando ouvimos isso, os nossos corações se derreteram e ninguém mais havia ânimo, por causa da vossa presença. Olha o que diz o texto. Porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima no céu e embaixo na terra. O Senhor nosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Veja bem a expressão aqui. Deus em cima no céu e embaixo na terra. Veja o que o texto está dizendo. O texto está falando sobre 2 dimensões de Deus. O texto está falando sobre uma realidade transcendente de Deus. Deus está acima nos céus. Ele está falando sobre um aspecto de Deus que transcende. Deus, ele é criador. Deus, ele está acima da sua criação. Aqui nós vemos um Deus transcendente. Aqui nós vemos um Deus que, e nós precisamos compreender isso, que Deus não é a criação. Deus criou todas as coisas, mas Deus não é a criação. E quantos acreditam que a natureza é Deus? E quantos acreditam que o sol é Deus? E quantos acreditam que as coisas que foram criadas, principalmente os naturalistas, os panteístas, que acreditam, muitas religiões acreditam que Deus é a criação. Não, Deus não é a criação. Deus está acima da criação. Quantos entendem isso? A presença de Deus, existem 2 realidades, a presença da transcendência de Deus, o Deus que nós estamos falando aqui nessa noite, que nós cantamos, o Deus que nós servimos, o Deus da Bíblia, Ele é um Deus transcendente, Ele criou todas as coisas, é um Deus que está acima nos céus. Quem pode dar um glória a Deus por isso? Deus está além, Deus está acima, e o texto aqui diz, Ele está além, Ele está acima nos céus, mas também Deus está embaixo na terra. O que isso está dizendo é que Deus não apenas é Deus criador, mas Deus também é imanente, Deus também se revela, Deus também quer estar perto de cada um de nós. O Deus que nós servimos, a presença de Deus, ela não é só uma presença que está acima, que está em um lugar elevado, mas a presença de Deus também pode ser tangível, a presença de Deus pode ser revelada, a presença de Deus, ela é imanente, aleluia. A Bíblia diz que os céus manifestam a glória do Senhor, Salmo 19, verso 1, a natureza ela manifesta a glória de Deus.
Quando nós olhamos a natureza está manifestando o nosso Deus. Ela manifesta a glória, o caráter de Deus, manifesta aspectos de Deus. Romanos 1,19, Paulo vai falar que o que se pode conhecer de Deus é manifesto através dos atributos invisíveis, que é o seu eterno poder e divindade, mas também Deus se revela claramente através da criação do mundo. O Deus que nós servimos não é apenas um Deus que está acima dos céus, no lugar elevado, mas é um Deus que quer estar perto de cada um de nós. Deus é transcendente, irmãos, lembra disso? Sim, Ele está no lugar alto. Sim, Ele está sobre todas as coisas. Mas Deus também é imanente. Ele quer estar perto de cada um de nós. E Ele se revela. Deus se revela todos os dias. Deus se revela nas coisas que foram criadas. Na natureza, Deus se revela. O tempo, por exemplo. O tempo é dividido entre passado, presente e futuro, 3 em 1. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. O espaço é dividido entre altura, largura e profundidade, 3 em 1. A matéria, que se compõe os átomos, aí quem gosta de ciência, matéria tem 3, prótons, nêutrons e elétrons, 3 em 1. Deus se revelando através das coisas que são criadas. A música, o Lucas é professor de música. A música tem harmonia, melodia e ritmo, 3 em 1. Deus se revelando. Deus é transcendente, mas Deus se revela, irmãos. Deus se revela através daquela criança que está ali no colinho da mamãe. Ah, como Deus se revela. Deus se manifesta, irmãos. Deus quer se revelar a nós. E essa é a primeira verdade que eu quero que você entenda sobre a presença de Deus. Ela é transcendente, sim. Ela transcende, ela vai além, mas ela é imanente. Um texto para dar base nisso, Isaías 57:15. Vamos lá, abra sua Bíblia comigo, Isaías 57:15. Perceba esse aspecto da presença de Deus aqui nesse texto. Porque assim diz o alto e sublime, o que habita na eternidade e cujo nome é santo. Habito no alto e santo lugar. Aqui é a transcendência de Deus. Onde Deus habita, Rodrigo? No alto e santo lugar. Aleluia. Isso fala da superioridade de Deus. Ninguém está no mesmo nível de Deus. Deus está além. Aleluia. Glória a Deus. Aí você ouve essa canção, né? Ele reina antes da fundação do mundo. Glória a Deus. Deus é santo, Deus é alto, Deus é sublime, Deus é transcendente. Mas todavia, entretanto, porém, também Ele habita com o contrito e humilde de espírito. Deus é transcendente, mas Deus é imanente. Deus habita num alto e santo lugar. O seu trono está acima de todos os tronos. Ele é o Criador dos céus e da terra, mas Ele tem prazer em um coração quebrantado e contrito. Quebrantado e contrito fala de um vaso quebrado e um vaso esmagalhado. Deus, Ele gosta de pessoas humildes. Deus habita na humildade. Deus não habita no orgulho e na soberba. Deus está perto daqueles que reconhecem que são pobres de espírito, reconhecem que são necessitados da glória de Deus, que precisam do favor de Deus, necessitados, e reconhecem as suas fraquezas, as suas fragilidades. Deus habita, Deus tem prazer em lugares onde as pessoas são pobres de espírito, contritos. Pastor, eu estou quebrado. Ei, o seu coração quebrado é terreno fértil para Deus vir habitar. Jesus, Ele tinha prazer de ir até Betânia, uma aldeia que ficava a alguns quilômetros de Jerusalém.
Jesus tinha prazer de passar em Betânia. Nós conhecemos Betânia e até hoje, Betânia é algo tão interessante que Betânia ela não faz parte nem da Palestina, e ela não faz nem parte do reino do governo de Israel. Betânia é um lugar sem governo, irmãos. Nós estávamos num ônibus em Betânia, interessante, estávamos em uma faixa, lá não tem lei, então veio um carro naquela mesma faixa, o ônibus teve que desviar, as ruas sujas. Betânia realmente é um lugar que poucos queriam estar, e trazendo para a Bíblia, Jesus tinha prazer de ir em Betânia, e sabe o que significa Betânia? A palavra Betânia significa casa dos necessitados. Jesus muitas vezes saía de Jerusalém, do templo, e ia para Betânia, porque Jesus ama os humildes. Jesus tem prazer com o coração quebrantado. Quem pode dar uma glória a Deus aqui? Ele é transcendente, mas Ele é imanente. Ele pegou as águas do oceano e mediu na concha das suas mãos. Ele mediu os céus com os palmos, como diz Isaías 40, verso 12. Ele conhece as estrelas pelo nome. Ele mediu os montes, os outeiros, em balança de precisão. Os reis são menos do que nada. As nações são pingo de água no balde. Esse é o Deus transcendente. Mas Isaías 40 também diz: é Ele que dá força ao cansado. É Ele que multiplica a força daqueles que não têm nenhum vigor. Deus gosta, Deus ama os humildes, aqueles que reconhecem que não são nada. Quando você reconhecer que você não é nada, quando você reconhecer que você é incapaz, quando você reconhecer, não é você, é Deus através de você. Deus ama os humildes. Esse é o Deus, e essa presença de Deus que estamos falando aqui, dessas duas realidades sobre Deus. Segunda verdade sobre a presença de Deus que você precisa saber, está dentro dessa primeira verdade. Existe a onipresença de Deus e existe a presença manifesta de Deus. Duas verdades que nós precisamos saber. Hoje, a maioria da igreja conhece a onipresença de Deus, e realmente Deus é onipresente. Salmo 139, verso 5, se você quiser abrir ou anotar, diz: Tu estás ao meu redor e sobre mim coloca a tua mão, tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, elevado demais para que eu possa alcançá-lo. Aí o verso 7 diz: Para onde me ausentarei do teu espírito, para onde fugirei da tua presença? Se eu subir aos céus, tu ali estás, se fizer a minha cama nas profundezas, tu estás ali também. Esse aspecto da presença é a onipresença. É um Deus que está em todos os lugares. Ninguém pode fugir da onipresença de Deus. E essa palavra aqui, profundezas, é a mesma palavra Sheol, significa inferno. A presença de Deus está dentro do inferno. Ninguém pode fugir de Deus. Santo Agostinho, quando leu o Salmo 139, ele falou: não tem como, então vou me entregar a Ele. Quando ele viu que a presença de Deus está em todos os lugares e que ninguém pode fugir da presença de Deus, então ele se entregou a Deus. Salomão, quando edificou a casa do Senhor, em 1 Reis 8, 27, ele fez uma oração dizendo: mas na verdade habitaria Deus na terra, o céu e a terra e o céu dos céus não podem conter, muito menos esse templo que eu edifiquei. Quando Salomão fez essa oração, ele estava falando sobre a onipresença de Deus. Realmente, irmãos, esse lugar aqui não pode conter a presença de Deus. Nenhum lugar pode conter a presença de Deus. Deus é onipresente. Amém? Então Deus está em todos os lugares. Em todos os lugares. Mas existe a diferença entre a onipresença, e aí que eu quero que você entenda nessa noite.
E é disso que estamos falando aqui. E a presença manifesta de Deus. O que eu quero que você compreenda e que nós precisamos buscar não é a onipresença de Deus, porque tem gente que fala, não, Deus está lá na minha casa. Ele está na sua casa, através da onipresença. Mas uma coisa é a onipresença, outra coisa é a presença manifesta de Deus. Como assim, pastor? O mesmo Salomão que fez essa oração dizendo que a casa que ele edificou não poderia conter a presença de Deus, a Bíblia diz em 2 Crônicas 7:1 que acabado Salomão de orar, tendo ele terminada a oração, o que aconteceu? A glória de Deus encheu o templo, a glória de Deus encheu a casa. Uma coisa, irmãos, é Deus está em todos os lugares. Outra coisa é nós declararmos, Deus está aqui. É tangível, é visível, é perceptível a presença de Deus. E é disso que eu estou falando, irmão. É isso que eu quero que você entenda. Sabe, 120 irmãos estavam reunidos buscando no mesmo lugar. Dia de Pentecoste. De repente, veio do céu sobre eles línguas de fogo, chamas de fogo, irmãos. Veio sobre a cabeça de 100. É isso que eu estou falando. Essa é a presença manifesta de Deus. Nós precisamos entender isso. Orações como vem a tua presença, quando você ora, vem a tua presença, estamos falando da presença manifesta de Deus. Tem um louvor que diz, quando entro em tua presença. É possível entrar na presença de Deus. E o louvor diz, quando entro em sua presença, pelas portas do louvor. O louvor é uma porta para acessarmos a presença de Deus. O louvor é uma porta, o jejum é uma ferramenta, é um meio, a meditação, a dedicação nas escrituras, são ferramentas pelas quais nós podemos acessar a presença manifesta de Deus. Você já viveu isso? Está no carro e o clima está normal, e de repente você põe o louvor, você fecha o vidro, e aí você começa a adorar. Ah, irmão, é da hora. A presença vem. Vem um peso, vem atmosfera sobre o lugar. É disso que estamos falando, irmãos. Isso é a presença manifesta de Deus. Eu não estou falando de barulho. Eu estou falando de você entrar numa igreja e você ser tocado pelo ambiente da igreja, pela atmosfera das luzes, pelo toque do instrumento. Essas coisas são importantes, podem nos conectar. Quantas pessoas estão indo para várias igrejas hoje, estão buscando uma atmosfera, um ambiente, mas não estão encontrando a presença. Eu estou falando da presença manifesta de Deus. Estava um homem em Cornélio, Atos 10, orando em sua casa, um anjo apareceu para ele, Atos 10, e disse, Cornélio, as suas ofertas chegaram diante do Senhor. E aquele anjo deu um recado para ele, manda alguns mensageiros até Jope. Eu fui até Jope, na casa do curtidor, onde Pedro estava hospedado. E aqueles mensageiros foram até Jope, e o anjo falou para Cornélio, chama Pedro lá em Jope, porque ele vai trazer uma mensagem para você. O anjo não pode pregar, quem prega são pessoas.
Então Pedro vai até a casa de Cornélio. Pedro é judeu, ele não entra na casa de Cornélio. Cornélio era um centurião, ele era um centurião romano, tomava conta de 100 soldados romanos. Ele era um gentio e não havia ali uma comunhão entre judeus e gentios, mas Pedro obedece porque o anjo também apareceu para Pedro ali, o Senhor apareceu para ele. Então Pedro chega ali na casa de Cornélio, ele começa a pregar o evangelho e Cornélio começa a falar sobre o amor de Cristo. E o que acontece ali é que o Espírito, a presença manifesta de Deus veio sobre todos os que estavam na casa de Cornélio. Atos 10, 44, todos os que estavam ali foram tocados pela presença manifesta de Deus. Aleluia. É isso que eu estou falando. Não tinha música, não tinha instrumento, não tinha pastor pregando, apenas Pedro. E no momento que Pedro estava pregando o evangelho, ele não forçou nada, o Espírito Santo veio sobre a casa e todos foram cheios. Houve sinais ali. As filhas de Cornélio, a casa de Cornélio, todos falaram línguas estranhas. Aleluia. É disso que eu estou falando, irmãos. A presença manifesta de Deus. Existe a onipresença, que é essa consciência que nós temos. Deus está em todos os lugares. Deus está na minha casa, Deus me acompanha no trabalho, Deus está na igreja, Deus está no culto. Nós cremos nisso. Mas uma coisa é a onipresença, outra coisa é a presença manifesta. Já parou para pensar hoje aqui neste culto? Se de repente nós fizemos uma programação e se a presença de Deus viesse sobre esse lugar, a presença manifesta de Deus viesse sobre este lugar, iria acabar com a programação do culto. É disso que estamos falando, é de algo real. É como Paulo, que estava indo lá para Damasco, e ele estava indo para destruir cristãos, e Jesus apareceu para ele. E a Bíblia diz em Atos 9 que até os que estavam acompanhando com Paulo viu um estrondo, viu um barulho, viu uma luz. Irmão, eu estou falando de algo real, algo tangível. Eu estou falando de algo verdadeiro. Estou falando de algo objetivo. Eu estou falando de repente, uma região ser tomada pela presença de Deus e o demônio não aguentar ficar lá. Imagine aqui a presença de Deus neste lugar. ZLD, o nome é Zona Livre de Demônios. A pessoa vai ter culto quinta-feira, os demônios, não, nós nem vamos lá quinta-feira, porque a glória é tão grande naquele lugar, o poder é tão grande naquela casa, o diabo passa 3 ruas da sua casa, porque a presença manifesta de Deus está lá. Seu comércio, ele olha de longe, ele tenta se aproximar, mas ele não consegue. Por que ele não consegue? Porque naquele lugar existe a Shekinah, a glória de Deus. É disso que eu estou falando, gente. É da presença manifesta. Aconteceu na história, aconteceu em Rua Azul, aconteceu no país de Gales. Eu estou falando de nós chegarmos ao ponto de dizer como os discípulos em Atos 4, 20, ele falou, nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Eles viram algo. Quantos querem ver algo aqui poderoso, irmão? Estou falando de ver realmente. Eu estou conversando muito com o pastor Plínio, o pastor Vitor, e eles contam coisas, irmãos, que eles viveram na época dos meus avós, que são, e eu falo, uau. E o pastor Plínio compartilhando comigo, é por isso que eu não desisto, porque eu vi, eu presenciei, eu participei de algo poderoso, sobrenatural. Irmãos, nós servimos um Deus que opera o sobrenatural. Aleluia. Eu não estou aqui menosprezando as coisas ordinárias da vida. Deus está agindo na nossa vida. Quantos podem concordar comigo que Deus está agindo na sua vida aqui? Nas coisas mais simples, Deus está agindo no nosso meio, Deus age. Mas eu estou falando de nós experimentarmos algo poderoso de Deus, algo grande, algo que aos nossos olhos nós vamos ficar maravilhados.
E realmente nós vamos olhar uns para os outros e falar: tem algo acontecendo diferente neste lugar. Tem uma canção que os irmãos cantavam, os católicos: tem anjos voando neste lugar. Quem sabe canta aí, pode cantar, não tem problema não. Não. Ou se o céu desceu de anjos de Deus, pois o próprio Deus está aqui. Aleluia. O William manja, né? Caiu até a água benta aí, né, legal? Aleluia. Você sabe que a comunidade católica, na década de 90, eles experimentaram um avivamento no interior de São Paulo? Deus não está restrito a evangélicos. Deus não é Deus dos evangélicos. Deus é Deus de toda a terra. Se tem coração quebrantado, Ele vem. Se tem coração quebrantado, se tem fome, se tem sede, se tem entendimento da presença manifesta de Deus, Ele vem. É disso que eu estou falando, gente. Aleluia. Aleluia, aleluia, Jesus. Existe um aspecto subjetivo da presença. Quantos estão aqui ainda? Quantos me dão 5 minutos aqui? 5, 10, 15, 20, 25. Dou-lhe mais um. 30 lá atrás. É porque eu tenho uma esposa que é cheia de graça. Existe o aspecto, Thaís, subjetivo. Qual é o aspecto subjetivo? No mesmo ambiente, tem pessoas que estão viajando. Entrou, não está sabendo de nada. Tem pessoas que estão no ambiente, mas ela está no ambiente, mas está igual Marta. Só está preocupada com a louça. Só está preocupado com os afazeres. Esse é o aspecto subjetivo. É pessoal. Tem gente que vai entrar, irmão, o pastor vai pregar, vai sair do mesmo jeitinho que entrou. Não vai ter um arrepio, não vai ter nada. E eu não estou falando só de sensações. Não aconteceu nada, o coração continua de pedra, só quer ir para casa e lembrou que amanhã é sexta-feira e sextou. Esse é o aspecto subjetivo. É muito particular. Em contrapartida, tem outros que vieram para cá hoje sedentos, que estão ouvindo a palavra, estão com os olhos brilhando assim, estão abertos, porque é particular. E isso depende de como foi a sua semana, depende de como você está lendo a Bíblia, depende se você pegou a Bíblia na semana ou não. Depende muito, é subjetivo. Então tem cultos que a presença de Deus se manifesta de forma subjetiva. 2 pessoas, 3, quem dera 5 pessoas. Ah, como eu gostaria que 10 pessoas saísse voando. Pastor, Deus falou comigo. Pastor, eu fui tocado. Subjetivo. Vai depender muito. Tem culto que você vai entrar frio, não teve nem louvor. Os irmãos estão perdidos dentro da igreja. Mas o cidadão entra lá, ele tem a consciência de que aquele lugar é santo. Ele sabe que quando 2 ou 3 estão reunidos, Deus está presente. O microfone está desse jeito assim. O som desregulado. Mas ele está lá. Oh glória, aleluia, aleluia, Jesus. Abra o Salmo 23. Aleluia. Porque entendeu. É um aspecto subjetivo.
é pessoal, é só Ele, Deus. Mas existe o aspecto objetivo. E quando eu falo de objetivo, eu estou falando que todos, até os incrédulos, até os corintianos, até os que entraram magoados, tristes, até os que entraram no ambiente, cheio, o seu coração cheio de coisas, mas entraram ali e perceberam, a presença de Deus está naquele lugar. Essa é a presença manifesta de Deus. E é essa presença que a Bíblia mais fala. Por incrível que pareça, esse é o tema central das Escrituras. E aqui entra a quarta verdade. Eu não vou conseguir falar 7. É sempre assim, né? A terceira verdade é que a Bíblia toda fala sobre a presença manifesta de Deus. Em Gênesis capítulo 3, começa falando sobre o ambiente da presença de Deus. Aí a Bíblia começa falando sobre a presença de Deus em um lugar. E Apocalipse 21, a Bíblia termina falando sobre a presença manifesta de Deus em um lugar. A Bíblia é a história, ela narra a história da presença de Deus. O que motivou Deus a criar todas as coisas? O alvo de Deus em criar o universo era porque Deus ia criar a terra. O alvo de Deus em criar a terra é porque Deus ia criar um Éden. O alvo de Deus em criar o Éden é que Deus ia criar o jardim. E o alvo de Deus em criar o jardim era criar o Adão e Eva. E o alvo de Deus em criar Adão e Eva era caminhar, se manifestar, se relacionar com a sua criação. Presença manifesta de Deus, irmão. A Bíblia diz que Deus andava. Na viração do dia Deus andava. E essa expressão andava de Gênesis 3:8, você vai ver isso na Bíblia, quando fala sobre a arca. A arca andava de lugar em lugar. Você vai ver a Bíblia falando em Enoque andou com Deus em Gênesis 5. Você vai ver a Bíblia falando, Noé era homem íntegro, Gênesis 6:9, ele andou com Deus. Noé andou com Deus. Deus deseja caminhar, andar. O Senhor chamou Abraão, Gênesis 17, e falou para Abraão, anda na minha presença. Isso está falando da presença manifesta de Deus. Gênesis 28, a Bíblia diz que Jacó, ele dormiu e ele teve uma revelação em Betel. Ele viu uma escada ligada aos céus e à terra. E ele terminou aquela revelação declarando, este lugar é terrível. Deus estava neste lugar. Toda a história da Bíblia, nós vamos ver, a Bíblia fala sobre a presença manifesta de Deus. E como termina a Bíblia? Apocalipse 21, verso 3, você sabe disso, eu já falei aqui, mas vale a pena falar de novo. Apocalipse capítulo 21, verso 1, como termina a Bíblia? Eu vi o novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra se foram, e o mar já não existe. Pode vir aqui o ministério de louvor. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus, enfeitada como uma noiva preparada para o seu noivo. E ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia, o tabernáculo de Deus está entre os homens, pois habitará com eles, e eles serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles. Do início ao fim, o assunto central da Bíblia é a presença manifesta de Deus no meio do seu povo. O assunto central das Escrituras é a presença manifesta de Deus no meio do seu povo. E eu termino trazendo a quarta verdade aqui, que é a expressão máxima da manifestação da presença de Deus é o próprio Deus. Renunciou sua glória, deixou a sua glória e tabernaculou entre os homens. Essa é a expressão máxima do desejo do coração de Deus,
o próprio Deus se fez homem. O próprio Deus se fez carne. E Hebreus 1:3 vai dizer que Ele é o esplendor da glória e da expressão exata do ser de Deus. Ele renunciou à sua glória, Ele abriu mão de todo o resplendor por amor das nossas vidas. Ele assumiu a semelhança de um homem, nasceu como um judeu, um semita, e Ele veio e nasceu, e a Bíblia diz que Ele nasceu em uma estrebaria, em uma manjedoura, e a gente só lembra disso no Natal. Houve um pastor que na festa de Natal, no dia do Natal, ele fez uma celebração especial. Todos os irmãos da igreja colocaram as suas melhores roupas e foram para a festa de Natal, celebraram o nascimento de Jesus. Mas quando eles chegaram na igreja, eles perceberam um cheiro de estrume dentro da igreja. O pastor pegou e colocou vários sacos de estrume dentro da igreja, e os irmãos entraram incomodados com aquele cheiro. Alguém já entrou em um curral aqui? Alguém já entrou em uma estrebaria? Estrebaria é um lugar de animais. Manjedoura é o lugar que coloca o alimento do animal, e também o mesmo lugar que coloca as fezes do animal. A manjedoura é isso, irmãos. E foi nesse lugar que Jesus nasceu. Ele nasceu, Lucas 2 diz que ele nasceu em uma estrebaria. E o pastor colocou lá, espalhou sacos de estrume dentro da igreja. E todo mundo incomodado com aquele cheiro. E todo mundo falando: meu Deus, que cheiro é esse na noite de Natal? E lá vem o pastor pregar o seu sermão. E ele pregou o seu sermão dizendo: irmãos, igreja do Senhor, Jesus nasceu em uma estrebaria. Jesus nasceu num monte de estrume. Jesus nasceu entre o mau cheiro, só para dizer para nós que Ele é capaz de ir e se lambuzar na maior sujeira para ter comunhão conosco. A prova de que Deus deseja estar no nosso meio é tão profunda, que Ele não nasceu num palácio, Ele nasceu numa estrebaria. Só para mostrar para mim e para você que mais podre e sujo que esteja a nossa vida, Ele deseja ter comunhão contigo. Ele deseja ter comunhão conosco, aleluia. Ele é capaz de se sujar. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 5, verso 21, meus irmãos, que Ele não tinha pecado, mas Ele se fez pecado para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. A Bíblia diz em Gálatas 3:13 que Ele nos resgatou da maldição da lei. Como? Fazendo-se maldição, porque maldito é todo aquele que é pendurado na cruz. Jesus não só nasceu em uma estrebaria, mas Jesus viveu e Ele morreu em uma cruz. E a cruz é a porta de entrada de volta para a presença de Deus. O Cristo crucificado, Ele está com os braços abertos, dizendo para mim e para você: você nasceu para viver na presença, você nasceu para ter comunhão comigo. Ele desceu ao mais baixo nível, no meio de estrume, só para abrir de novo o caminho, de volta para a presença, através do seu sangue. Você pode ficar de pé em nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, a gente precisa valorizar. A gente precisa valorizar aquilo que Cristo fez por nós. A gente precisa valorizar o preço que foi pago. O preço foi muito alto. Ele se entregou por amor da sua vida. E Ele nasceu em uma manjedoura para dizer para você e para mim: eu quero nascer na sua vida. Mas eu estou podre, pastor, eu estou sujo. Ele não disse: não, primeiro se limpa, não. Ele diz: vem, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, e deixa eu purificar a sua vida.
Deixa eu purificar a sua vida. Como é que você vai viver, meus irmãos? Como filhos da luz, como sóbrios? Nós vamos viver debaixo da cruz, ou nós vamos viver embriagados com este mundo? Você vai viver correndo atrás de preencher a sua vida com coisas passageiras, ou você já entendeu que a presença de Deus é o anseio mais profundo do seu ser? A presença de Deus é o sentido da sua vida. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Nós queremos ser estudantes da sua presença. Nós queremos entender mais sobre a sua presença, Pai. Tu és um Deus transcendente, um Deus que está acima dos céus, mas um Deus que também se revela, um Deus também que se manifesta, um Deus que está perto daquele que tem um coração quebrantado e contrito. Nós compreendemos que a sua presença é a história da Bíblia, Senhor, e que todas as escrituras revelam sobre o seu desejo. O Senhor deseja se manifestar no nosso meio. O Senhor deseja manifestar a sua presença. Nós seremos os hospedeiros da sua presença. Nós estamos construindo um lugar para a sua presença aqui no Jardim Etelvina, Senhor. Nós estamos construindo um lugar onde a sua presença será derramada, onde o avivamento, Senhor, será derramado e vai atingir as redondezas, todos os que fazem parte dessa região, dessa geografia. Eu creio nisso, em nome de Jesus. Esse é o alvo das nossas vidas, Senhor. É por isso que estamos aqui nessa noite, é por isso que estamos reunidos aqui neste lugar, é por isso que estamos, ó Deus, diante da sua presença. Vem, Senhor, com a tua glória. Nós queremos a sua glória, Senhor. Vem neste lugar. Quando você declara isso, você está declarando: vem sobre a minha vida, Senhor. Vem neste lugar. Oh, enche este lugar. Oh, enche a minha vida, Jesus. Vem neste lugar e enche este lugar, enche este lugar. Oh, enche a minha vida, Jesus, no ambiente de glória, no ambiente de glória, anjos e homens exaltam o Rei da glória, no ambiente de glória, no ambiente de glória, anjos e homens exaltam o Rei da glória, no ambiente de glória. Quando a presença vem, quando a glória, a Shekinah de Deus vem, anjos e homens exaltam o Rei da glória, aquele que era, aquele que é e que há de vir. Exaltamos o Rei da glória, aquele que era, aquele que é e que há de vir. Exaltamos o Rei da glória, aquele que era, o Deus transcendente, aquele que criou todas as coisas.
aquele que nada foge do seu controle, o Criador dos céus e da terra, que criou a natureza, que criou os luminares. Todas as coisas manifestam aquele que era um Deus transcendente, um Deus que está acima, um Deus que nada foge do teu controle. Aquele que era, aquele que é e que há de vir. No ambiente de glória, no ambiente de glória, aleluia. Anjos e homens exaltam o Rei da glória. No ambiente de glória, no ambiente de glória, anjos e homens exaltam o Rei da glória. O que é que os anjos vêm, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos vêm, que os fazem cantar santo? O que é que os anjos vêm, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos vêm, que os fazem cantar santo? O que é que os anjos vêm? O que é que os anjos vêm, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos vêm, que os fazem cantar santo? Eu quero ver a face, quero ver a face do meu Salvador, daquele que primeiro me amou. Ele quer se revelar a nós. Quero olhar a face, quero olhar a face do meu Criador. Quero olhar a face daquele que primeiro me amou. Quero olhar a face, do meu Criador. Eu quero olhar a face daquele que primeiro me amou. Nós queremos mais, Senhor. O Senhor está perto daqueles que têm o coração quebrantado. Quero olhar a face do meu Criador. Quero olhar a face daquele que primeiro me amou. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Que se abram os céus, que o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus, que o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que os céus
fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus. Grande Deus, que os céus fechados se abram, Teu reino venha mover. a nossa fé e esperança estão em Deus. Que os céus fechados se abram, Teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus. Grande Deus, fechados se abram. Teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em é a sua presença que nós precisamos, Deus. Da tua presença que nós ansiamos, mais do que tudo, mais do que prata, mais do que ouro. Porque quando a tua presença vem, Senhor, ela coloca a ordem no caos. Quando a tua presença vem, ela coloca as coisas no seu devido lugar. Avivamento para os últimos dias. Avivamento para os últimos dias é o que nós precisamos, Senhor. Da sua presença, Deus. Sua presença, Deus. Sua presença, Pai. Oh, oh, oh. Yeshua. Sobre o vale de ossos secos faz um exército se levantar sobre as feridas não tratadas. Vem restaurar e curar sobre o vale de ossos secos. Faz um exército se levantar sobre as feridas não tratadas. Vem restaurar e sobre o vale de ossos secos faz o exército se levantar sobre as feridas não
sobre os nossos corações. Vem, Senhor, sobre todas as nações. Vem, Senhor, Sobre toda a terra estende a sua glória. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Vem, 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 Senhor. Vem, Senhor. Sobre o vale de ossos secos, sobre famílias, sobre casamentos, eu profetizo nesta hora. Receba a vida de Deus, receba a vida de Deus, receba o toque do Espírito Santo, receba a cura de Deus, receba. Vento do Espírito Santo, vento do Espírito Santo. Você pode levantar as suas mãos e agradecer a Deus. Agradeça a Deus por quem Ele é. Agradeça a Deus por quem Ele é, por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele vai fazer. Ele vai fazer coisas lindas, Ele vai fazer coisas preciosas. Ele é infinitamente mais daquilo que pensamos. Ele vai operar grandes coisas. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. A igreja do Senhor irá experimentar algo poderoso nos últimos dias. Nós cremos. Por isso estamos edificando a casa de Deus. Seus olhos como chamas de fogo. Estamos construindo o lugar da presença com louvor, com quebrantamento, com obediência. Nos apegamos às promessas do Senhor. Estás vestido com manto de sangue. Em sua coxa está escrito: Rei dos reis, Senhor dos senhores. Rei dos reis, Senhor dos senhores. Oh, Rei dos reis. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe. Nós já estamos encerrando. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. É nessa fé, é nessa esperança, é com esse desejo que nós encerramos este culto nesta noite. Mas iremos continuar buscando a presença de Deus até que sejamos cheios do Espírito Santo. Você pode aplaudir bem forte, aleluia!
Eu sei que tem mais. Eu sei que existe mais de Deus pra mim. Eu sei que tem mais. Que o amor de Deus Pai, que a graça de Cristo Jesus e que a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, não somente hoje, mas para todos sempre. Declaramos amém. Que amor.